Sabe aquela hora de escrever uma redação importante? Bate até um frio na barriga, né? Mas e se a gente pensasse nisso de um jeito diferente? Não como uma tarefa chata, mas como se estivéssemos construindo algo. Hoje, a gente vai montar tijolo por tijolo a redação perfeita. Vamos transformar esse desafio em um projeto. Um projeto bem mais simples do que parece. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como que uma simples página em branco vira uma redação nota 1000, uma redação poderosa? Aquele famoso pânico da folha em branco é real, a gente sabe. Mas olha, tem um caminho, um passo a passo para sair dele. E é exatamente esse mapa que a gente vai seguir agora. Então vamos lá, mãos à obra. Pensa comigo. Uma boa redação é como uma casa bem construída. E todo bom construtor precisa do quê? De uma caixa de ferramentas, claro. É isso que a gente tem aqui. Um kit completo com as frases certas, as ferramentas ideais para a gente começar a levantar essa estrutura do zero. Olha, qualquer construção que se preze começa por uma fundação, uma base bem forte. Na redação, essa base é a introdução e a tese. É ali que a gente ancora o nosso argumento principal e já mostra para todo mundo qual vai ser a cara do nosso projeto. Vamos ver como deixar esses pilares bem firmes. A nossa fundação, então, se apoia em dois pilares. O primeiro é a abertura, que é tipo a porta de entrada do texto, sabe? E o segundo é a tese, que é a viga principal, a ideia que vai sustentar todo o resto. Vamos começar pela abertura. E agora, uma coisa que é uma verdadeira mão na roda. Pensa nessas frases como um coringa, uma chave mestra, sabe? Frases como no contexto contemporâneo ou a problemática de funcionam para praticamente qualquer tema. Elas são aquele empurrãozinho inicial para nunca mais ficar travado no começo. Agora, para quem quer começar a construção já num outro nível, com um acabamento mais refinado, aqui estão as ferramentas de especialista. Usar um repertório, citar um Aristóteles ou um Foucault logo de cara, nossa, já eleva o padrão da redação e mostra que tem bagagem ali desde a primeira linha. Beleza, abrimos o texto. Agora vem a tese. O mais importante aqui é deixar bem claro qual é a sua posição. Essas frases funcionam como placas, apontando exatamente o caminho que o texto vai seguir. Elas dão a direção e não deixam ninguém perdido. Bom, com a fundação pronta, chegou a hora de subir as paredes. E os parágrafos de desenvolvimento são exatamente isso, o corpo da redação. A estrutura principal, onde os argumentos começam a ganhar forma e sustentação de verdade. Olha só que interessante como a gente conecta essas paredes. Para o primeiro argumento, usamos conectivos como em primeiro lugar. Já para o segundo, frases como além disso ou ademais mostram que uma ideia está se somando à outra. Fica tudo organizadinho, uma coisa levando a outra. Mas não adianta só jogar o tijolo, a gente tem que passar a argamassa, né? E essas frases são a argamassa do argumento. Isso ocorre por quê? Ou tal cenário é resultado de, são as ferramentas que ligam a sua ideia à justificativa, é o que dá a liga, a lógica para o parágrafo. Uma parede de tijolos é boa, mas e uma parede com reforço de aço? Aí fica indestrutível. É exatamente isso que o repertório faz. Usar filosofia, literatura, filmes é como colocar barras de aço na estrutura. Deixa tudo muito mais forte, muito mais difícil de derrubar. Pega esse exemplo da filosofia. Quando a gente cita o Bauman e a modernidade líquida, não é mais só uma opinião. A gente está apoiando a ideia em um conceito super consolidado. Isso dá uma autoridade, um peso para o argumento que é impressionante. A literatura também é um tesouro para isso. Citar uma obra como Vidas Secas para falar de exclusão social, por exemplo, cria uma imagem muito poderosa. Conecta o argumento com uma história que todo mundo conhece e que reflete a vida real. É uma evidência que toca as pessoas. E o repertório não precisa ser algo super antigo ou complicado, viu? Um filme como Que Horas Ela Volta é uma ferramenta fantástica para falar de desigualdade. Isso mostra que as fontes de autoridade estão por toda a parte, super acessíveis. Certo. Nossa construção está de pé. A fundação está firme, as paredes estão reforçadas. Falta o quê? O telhado, a conclusão. E para garantir que tudo se encaixe perfeitamente, a gente vai revelar agora a planta mestra, o pulo do gato final. Uma boa conclusão tem 3 partezinhas. Primeiro, a retomada do assunto, com diante do exposto. Depois, o mais importante, a proposta de intervenção, que é a solução para o problema. E por fim, a finalização, projetando um futuro melhor, tipo construir uma sociedade mais justa. É o arremate perfeito para a nossa obra. Tudo que a gente viu até agora é essencial, com certeza, mas existe uma estratégia que amarra tudo isso num nível microscópico, parágrafo por parágrafo.
é a estratégia de ouro, a fórmula secreta para construir o parágrafo perfeito. E aqui está ela, a planta mestra de 4 partes. É quase uma receita. Todo parágrafo forte segue essa ordem. Primeiro, você joga a ideia principal. Depois, vem a explicação, o porquê daquilo. Em seguida, o repertório, que é a prova. E, para fechar, uma mini conclusão. Simples assim e muito, muito poderoso. Vamos ver essa fórmula funcionando na prática. Olha só esse parágrafo completo. De primeira, parece só um bom texto, né? Mas o fascinante é que ele foi montado, pecinha por pecinha, usando exatamente aqueles 4 passos. Quer ver? Vamos desmontar ele agora? Passo número 1, a ideia. A primeiríssima frase já entrega o ouro, já diz qual é o assunto principal. A desigualdade na educação é um problema social. Pronto. É a afirmação que dá o pontapé inicial em tudo. Agora é o passo 2, a explicação. A frase que começa com "isso ocorre porque" é a nossa argamassa. Ela detalha o motivo daquela ideia inicial ser verdade, explicando a diferença de investimento entre escolas de alto padrão e o sistema público. A ideia não fica boiando, ela ganha profundidade. E agora, o reforço de aço, o repertório. A parte que diz, a exemplo disso, observa-se a obra Vidas Secas, é a prova concreta, a evidência. A referência aos filhos do Fabiano, sem nome, sem escola, é um exemplo que bate forte, que ilustra e prova o ponto. Dá muita credibilidade. E por último, o passo 4, a conclusão do parágrafo. A frase final, logo, percebe-se a necessidade de intervenção estatal, amarra tudo. Ela é a consequência lógica de tudo que foi dito antes e fecha o raciocínio. A pequena construção do parágrafo está completa. Perfeito! Bom, agora a gente já viu a planta, as ferramentas e todo o passo a passo. Aquela página em branco já não é mais um abismo, é um canteiro de obras prontinho para começar. Com esse kit de construção em mãos, a pergunta que fica não é se dá para construir, mas sim o que de incrível vai ser construído a seguir.